Fala pessoal, bom te ver por aqui em mais um episódio do Pod Imóveis, o primeiro podcast imobiliário aqui de Brusque. Gente, hoje o assunto está muito bacana, é sobre a atualização do mercado imobiliário, um novo cenário, muita coisa se transformando, se agilizando. Mas antes de eu apresentar o entrevistado, falar sobre esse assunto e tudo mais, não se esquece, curte, compartilha, comenta, encaminha o podcast para outras pessoas, porque o objetivo é realmente agregar o mercado imobiliário de Brusque, da região inteira, né? E transformar e elevar os grandes players do mercado imobiliário da região. E a gente tem agora os nossos parceiros, os nossos apoiadores que acreditaram no nosso projeto desde o início, lá há quase 3 anos atrás. E os patrocinadores que estão com a gente nessa temporada é a W Urbanizadora, é a Rozo Empreendimento, a Rozo, né? Vamos assim, o pessoal conhece como Rozo, né? A Rozo Empreendimentos e a HB Condomínios. Gente, bora pro que interessa, que é um assunto que eu confesso que como corretor eu sou um pouquinho leiga, e o que eu sempre falo, o corretor ele tem que ser um pouco arquiteto, um pouco psicólogo, um pouco advogado, um pouco analista financeiro, N coisas, e precisa conhecer um pouquinho de cada coisa, de cada atualização que vem acontecendo no cenário. E hoje, seguindo todo o projeto, o papel do Pod Imóveis, que é conexão, é relacionamento, é networking. O convidado de hoje eu conheci através de networking, né? É o Fernando, deixa eu pegar aqui, Gracic, da Valenarte. Fernando, muito obrigada por topar vir aqui falar com a gente um pouquinho sobre steel frame e ter tirado o teu tempo para estar aqui também um pouquinho. Eu demoro para responder. Eu mandei um oi para ele numa segunda, ele me respondeu, eu fui mandar outra mensagem na quinta, e aí vai indo, mas ele topou contar aqui, passar toda a tua experiência, tudo que tu sabe sobre o perfil, o segmento disso. Vai ser uma aula aqui para mim e tenho certeza que para os outros corretores, quem assiste, construtores que muitas vezes está começando a entender um pouquinho melhor, quer saber mais, consumidor final. A gente estava falando aqui um pouquinho antes, tem muita história aí para contar, né, Fernando? Bastante. Fernando, e me conta, rapaz, como que começou aí a tua jornada na construção a seco? Me conta aí um pouquinho da tua história. Então, vamos lá. Só bota um pouquinho mais para cá, assim, ó. Primeiro, quero te agradecer pelo convite. Imagina. Gosto muito do assunto, vivo isso, Imagina. Nasci dentro disso, minha família, pai, irmão, todo mundo da obra, disso aí. E então, assim, eu vou tentar resumir um pouco a nossa história aí. Bora lá. Eu comecei no gesso, como quase todo mundo do drywall, do steel frame, a grande maioria começou no gesso comum lá em 2000 e uns quebradinhos, né? Alguns até antes disso, 90 e pouco. A minha história começou lá em 2008, mais ou menos, 9 ali, eu não lembro exatamente, mas foi mais ou menos por aí. E daí a gente começou no gesso comum, e que era o que se fazia na época, né? Drywall, era muita novidade. Quem fazia em 2008 drywall era muita novidade. Até hoje muita gente não conhece, quase 20 anos depois, né? Então muita gente não conhece. Então a gente começou no gesso comum, e daí 2010, 2011, o drywall. Que daí começou o quê? Começou a vir os shoppings. Abriu o Shopping Catarina, o Shopping Master, não existia. Então a gente trabalhou em todos esses shoppings aí. Que massa. O Stop já existia, mas ainda estava fazendo bastante coisa. A gente trabalhava no Stop Shop, enfim, sempre estava por ali. Eu já conhecia o steel frame. Nessa época, só que assim, a gente via o material em algum lugar que vendia e tal, só que hoje ninguém conhece, imagina 18 anos atrás, né? Se era novidade drywall, imagina o steel frame, né? Então hoje o steel frame ainda é muita novidade, é difícil de vender, porque culturalmente é tijolo e concreto, né? E daí, em 2022, a gente começou a realmente fazer obra. A gente começou pequenininho, uma obrinha aqui, uma obrinha ali, e fez grandes obras. E até então, para frisar, a Valenarte ela começou a existir em 2022, porque em 2011 a gente começou a abrir o CNPJ, já é o mesmo desde sempre, mas o nome fantasia a gente mudou. A gente trabalhou com Brusque Decorações. Por quê? Porque o decorações era decorativo, muita sanca, aquela coisa redonda, aquelas molduras, aquelas coisas, sabe? Aquelas flores, aquelas coisas tudo, sabe? Sei. Então a gente tava rebaixes. Isso, essas coisas. Hoje em dia não, hoje é muito mais clean, é mais liso, um detalhezinho ou outro, né? A gente ainda faz, só que o nosso foco hoje é comercial. Então a gente faz a casa
de steel frame, só que o que fala a respeito de drywall, a gente mais é obra comercial. Então, enfim, a gente faz os decorados, igual eu te falei ali, para Roga, a gente faz a grande maioria, quase todos deles. Escritório, farmácia, supermercado, enfim, tudo com forro removível a gente trabalha também, né? Nosso carro-chefe é o drywall e o steel frame. E daí, aí começou muita confusão. Vinham atrás para fazer decoração de festa. Aí o nome pegou, sabe? E daí, por que Valenarte? Aí como a gente queria mudar, ficou meio que ligado a gesso, mas não faz mais o gesso comum, que é o convencional. Isso a gente não trabalha mais. A gente atua nisso aí por uns 15 anos, mais ou menos. Cara, olha que louco isso. Até para te cortar um pouco. O teu início já não faz parte do teu atual... O pessoal até hoje, até agora, uns 15 minutos antes de eu chegar aqui, tinha gente atrás. O pessoal vem atrás ainda, sabe? E a gente tenta ajudar, então até aconteceu agora do Carlos da Rhodes ali. Ele veio atrás da gente para fazer, a gente faz serviço para ele, só que daí ele tem umas antigas obras que era de gesso comum. Ele precisava resolver alguma coisa, a gente conseguiu resolver, tem um parceiro e tal, já conseguiu ajudar de alguma forma. E daí, como eu precisava trocar o nome, porque a gente queria desligar o pessoal fazendo decoração, sabe? Aí veio a Valenarte Construção a Seco. Daí o nome, enfim, sempre, normalmente, os nomes é tudo a minha esposa que dá, tanto pro meu filho, pra minha menina, e da Valenarte foi ela também. Aí o Valen é de Valentina e o Arte de Arthur, né? Aí ficou... Legal, até hoje acham que é sobrenome, né? De vez em quando eu chego, tá na plaquinha, Fernando Valenarte. Em algum evento que eu vou, Fernando... Justo, tanto que eu fui falar aqui o Gracique, que eu já me travei inteira aqui, porque é o Fernando Valenarte, né? É que nem a Carol da Amo, não é? A gente é acostumado... Isso. É a Carol da Amo, é o Fernando Valenarte, né? Isso, aí só ficou acostumado. E daí, aí em 2022 a gente começou, eu não fechei a obra, mas a gente gerenciou toda a obra, que foi a grande obra que a gente fez em steel frame, que é o Parque do Dinossauro. Sempre gosto de frisar isso aí, o Parque de... Então ali foi uma obra absurdamente absurda. Eu conheço, a única obra maior que eu conheço foi a NASA, que a gente quase foi, mas não deu certo. Né? Que a NASA a gente vê que é exposto, o steel frame é exposto, né? Então é tudo steel aquilo ali. O Parque do Dinossauro... Hoje não se vê, por quê? Porque como foi temático, então fizeram as cascas de concreto para imitar ninho de dinossauro, né? Hoje tu não vê. Cara, que interessante, mas, ideia. Mas o vulcão, quem já foi visitar, vê lá que tem um vulcão, até lá de fora da estrada, quem passa vê o vulcão com um dinossauro gigante em cima. Então é 5 andares de steel frame ali. Uma obra mista, porque o steel só faz até 4 andares, né? Aí fizeram aço laminado, só o esqueleto, e daí a gente fez, eu perdi as contas, tá? Mas uns 4 mil metros de steel ali, entre mezanino, parede... As áreas comerciais, as lojinhas ali de fora que tem lá, quem já foi visitar vai ver. Hoje não vê porque é tudo casca também. Mas foi feito tudo de steel, então foi muita coisa de frame ali. Cara, que interessante. E como é que tu sentiu essa mudança? Do que tu era acostumado do gesso e essa gradatividade de, começou a ter bastante demanda de drywall. Aquele momento assim, cara, eu preciso... tá entrando no steel frame também, porque exige um treinamento diferente. Como é que é isso? É assim, ó. Primeiro, como eu comecei a atuar muito no litoral desde 2022... Bem mais para perto, que a gente é acostumado a isso. Então, a partir de 2022 eu comecei a trabalhar muito no litoral. E daí, Balneário Camboriú é a bola da vez. Né? A gente sabe aí que a coisa tá explodindo. E aí, como ali vem muita franquia de fora, McDonald's, Burger King, companhia, enfim, tudo vem para cá, esse pessoal já conhece a tecnologia. Então, eles começam a vir atrás da gente pedindo isso, sabe? Aqui em Brusque, por isso que é mais... O pessoal não tem. Não tem essa demanda ainda. Entre aspas, interior, vamos supor assim. Né? E daí, o pessoal não conhece, tem algumas obras saindo aqui, legal, assim, que o pessoal tá abrindo a mente para isso. E daí a gente viu que precisava. Como o drywall e o steel frame, ele é muito sistema parecido, porque o drywall, para quem conhece, uma parede de drywall é um perfil em pé e uma placa a cada lado. O steel frame nada mais é que isso também. Né? É um perfil em pé e uma placa a cada lado. Não é tão simples assim, né? Talvez mas a grosso modo, para quem não entende, é isso. É um perfil de ferro em pé e placa dos dois lados. Só que daí, claro, que o drywall é uma divisória e o steel frame é uma estrutura. É algo estrutural, é o que vai aguentar pressão de vento, é o que vai pegar chuva e sol para 50, 100 anos, né? Então o sistema muda quanto a isso, mas resumidamente falando, é perfil e placa. É isso aí. Daí a gente vai começando a trabalhar e vai começando do pouquinho. Às vezes o pessoal pede para fazer uma parede externa numa garagem, vai lá e faz.
que não é uma coisa estrutural, sabe? A gente vai entrando nesse mercado, aí contrata pessoal que já tá há mais tempo e vai trabalhando junto, vai aprendendo e é a coisa história, começa a vir projeto. A mão de obra é difícil de encontrar? Mão de obra... Sempre, né? É um clássico, né? Já é clichê falar que mão de obra tá difícil, né? Não é fácil. Não é fácil de encontrar mão de obra qualificada hoje para quase tudo no mercado, né? Ainda mais uma mão de obra que é nova. Graças a Deus, assim como eu já estou muito tempo nisso, né? São aí 18 anos fazendo isso aí, então o cara conhece gente vou te falar que no Brasil todo, porque a gente já fez obra, cara, a gente atravessou o rio para ir para Manaus, a gente já foi, né, no Amazonas, Rondônia, pra fazer Brasília, obra. fazer obra, Brasília, Foz do Iguaçu. Olha, eu já contei uns 7, 8, 10 estados aí do Brasil. A gente já foi. Então, o sul do Brasil mesmo, Curitiba, Porto Alegre, a gente vivia fazendo isso aí. Hoje não, hoje a gente tá mais por aqui, sabe? Mas já fizemos muito. Tem muito polo aqui, né, de construção. Exatamente. Precisa ir pra... E como a mão de obra é mais complicada, para mandar a mão de obra para fora também é difícil, né? Mas, assim, a experiência é grande, muita obra. Aí tu pegava, mandava a equipe e a galera pro outro estado e ficava lá. Manaus a gente mandou o pessoal de avião, porque daí tem que atravessar de balsa o material. Daí a gente comprou o material lá, mandou o pessoal de avião. Rondônia a gente mandou o caminhão carregado daqui, o pessoal daqui nem lembro, de ônibus, eu acho. Não lembro mais. Cara, que enfim, loucura, não tinha ideia. Mais perto. Foz do Iguaçu, daí pega o carro e caminhão, vai todo mundo e assim faz. Nossa. Legal. Não, essa é a parte legal, eu gosto muito disso aí. Até uma curiosidade minha além dessa diferença do drywall pro steel frame, o drywall ele é menos acústico, né? Eu pergunto, sabe por quê? Deixa eu explicar, porque parece uma pergunta tão óbvia, né? Mas as divisões... hoje a gente tem o escritório numa sala de divisão de drywall. E ela passa bastante, assim, o de vocês lá passa? O da sala do lado. Mas eu não sei se existe níveis de vedação ou... É assim, ó. O drywall, ele existe 3 medidas de perfil de parede. 3 medidas só. Daí o steel frame são outras medidas, né? 48mm, 70 e 90. Isso vai interferir, mas não muito na parte acústica. A placa, normalmente sempre é standard. Existem vários tipos de placa, só que o que é usado internamente é sempre a mesma, né? É a ST que a gente fala que é standard. O que vai ajudar na acústica a banda acústica, a gente fala, é uma espuma que vai embaixo do perfil. Uma espuma que vai ali que ela veda. Então, assim, acontece muito o pessoal ter problema com vedação. Por quê? Porque daí eu tenho um pé direito do telhado, a altura do telhado meu é 5 metros. Só que o forro vai ficar com 2,80, só vou fazer a parede com 3 metros. Passa muito por cima. Então, assim, existem muitos casos que o pessoal liga, a gente vai lá, arranca o forro, sobe a parede, continua até em cima e fecha. Entendi. Tem muito isso aí. Aí vai muito do investimento que eu quero fazer, uma lã de rocha, uma lã de vidro, né? 2 placas, acontece a gente botar 4 placas, cinema 6 placas, né? A gente faz paredes dessa grossura, assim, tipo um cinema. Um cinema precisa daquele boom, aquele barulhão todo, vai muito. E é uma acústica que funciona e é dessa forma que se faz. Todo cinema é feito assim, é drywall, algumas camadas de placa, algumas camadas de lã e aí vai conforme o investimento que cada um quer fazer. Tá, e aí me diz uma coisa. Recentemente eu fiquei hospedada num Airbnb da Housee, lá em São Paulo. E eu reparei como é cultural. Aqui em Brusque ainda se tem muito o tradicional, o tijolo, e fazer o prédio inteiro de tijolo. Sim. E eu reparei que os banheiros de todo o empreendimento da Housee, ele era drywall ou era... drywall. O normal é drywall? É drywall. Porque assim, ó, é até bom fazer essa pergunta que eu lembrei de explicar alguma coisa aqui. O pessoal vem muito atrás de mim para fazer, eu quero fazer uma parede de steel frame. Só que assim, ó, o que pega? A parede de steel frame, ela é estrutural. Então, por ser estrutural, ela tem um custo mais elevado. É a mesma coisa que eu vou fazer uma divisória dentro da minha casa e eu vou fazer tudo com viga e coluna. Cara, não faz sentido. Não vou encher de ferro, aço, tijolo, concreto. Uma divisória. Entendi. Sabe? Então, isso é o que pega no steel também. Eu quero fazer fechar a garagem, um exemplo, que é externo, né? Então, tem que ver até onde vale a pena fazer cada coisa. Respondendo a tua pergunta do banheiro, usa o drywall. É muito bom, não dá problema. Porque se desse problema... A FG que vende um apartamento de 30 milhões, não faria. Também é de drywall? Hoje, os prédios da FG não tem mais parede por dentro de tijolo. É só o esqueleto de concreto, alguns parede externa. Tem prédios hoje que é tudo pele de vidro, nem externo não vai, né? Mas as paredes internas, hoje, o apartamento de alto padrão, é tudo drywall. Tudo drywall.
Tudo drywall. Até estou conversando com os construtores aqui de Brusque, né? É que a gente está negociando alguns prédios e para fazer o forro de drywall, e ele já está com a ideia de uma outra obra que ele vai fazer, dividir tudo de... Porque assim, a mão de obra da parede interna do pedreiro tá muito cara. O tijolo e a areia, assim, são mais caros. São mais caros. Só que se for colocar... Ele me falando, assim, quando ele começou a me falar, eu me apavorei, porque eu tô por fora do preço de pedreiro, né? Mas ele começou a falar, ó, o pedreiro cobra tanto, R$30 o metro do reboco, não sei quanto metro do tijolo. Cara, só de mão de obra quase o preço de uma parede de drywall? Né? Então, assim, eu achei absurdo. E a velocidade que o drywall dá. A acústica fica legal. Voltando no assunto da acústica, o pessoal já fez teste no laboratório e, assim, ó, não é para ser ruim, tá? É para ser 1 decibéis melhor que a alvenaria. Mentira! É para ser 1 decibéis melhor. Então, vamos dizer assim, igual. Igual, né? mas igual, a crença errada... exatamente. Fraco. Não, cara, é legal. Eu já fiz assim, a gente fez em Itajaí, o cliente, ele fez o quê? Ele fez um galpão, embaixo ele fez várias salas comerciais, em cima ele fez 12 apartamentos. Ali a gente fez o quê? Fez tudo drywall com 2 placas a cada lado e lã de rocha no meio. Não escuta nada. Absurdo. É absurdo, tá? Fica uma acústica... Chocada, tá? Não tem muita coisa, né? O pessoal às vezes não procura conhecer. E a cultura? A nossa cultura é muito difícil. Nossa cultura, assim, ó, pra quem é mais novo, às vezes é mais fácil de explicar. Mas aquele cara que já tem 60 anos de idade, né? Ele viu o pai, o tio e o avô construindo de tijolo. Casinha, ele né? fez, exatamente, de tijolo. Cara, agora dizer pro cara botar tudo ferro, encher de ferro e placa e não usar nenhum tijolo, sabe? Eu entendo. Não entra na cabecinha, eu entendo, né? porque eu fiz na minha casa faz 10 anos e eu tinha medo. Se há 10 anos te oferecessem, sabe? tu... Exatamente. Não, tu já tem 18, mas sei lá, 20 anos... Eu pensei lá na época fazer alguma coisa assim, mas será? Meu pai constrói há 40 anos. Sempre vi ele fazendo tijolo. Eu era pequeno, eu ia pra ele, pra obra ajudar ele. Falei, será que isso funciona? Cara, que loucura. Eu não fiz pra mim, sabe? Hoje eu faria de olho fechado. Porque assim, ó... me desculpem os pedreiros, né? Eu sei que tem pedreiro bom, mas o pessoal sabe que a dor de cabeça que dá obra. Assim como também tem corretor bom e corretor... Exatamente, né? como também no meu ramo também tem o bom e o ruim. Justo. Né? Mas o pedreiro, a gente sabe como é que tá hoje. Né? O pedreiro bom já estão parando, o pessoal novo não tá vindo, então sobrou o que sobrou. Então é complicado. Sim, daí a velocidade nossa chega a ser... Tem obra, assim, eu não vou falar uma coisa absurda, mas tem obras que chega a ser 3 vezes mais rápido. Um mínimo 2 vezes mais rápido. Se eu ia levar 1 ano, eu faço em 6 meses. Traga a chave na mão. Desperdício. Talvez tu ia me perguntar isso depois, mas já vou adiantar aqui. Porque... Né? Desperdício. Até tem um vídeo do Roberto Justo, porque o Roberto Justo ele tá gigante no steel frame, né? Ele montou um polo nos Estados Unidos e no Brasil um império. Um império. O Roberto Justo ele tá dominando o império do aço. Ele tá dominando. Ele vou tá até dominando. anotar aqui. E daí até postei na nossa página do Instagram esses dias um videozinho dele falando. Uma obra convencional, 500 litros de água. Steel frame, 5 litros de água por metro quadrado. A diferença. O steel frame, peso, 25 quilos o metro quadrado de uma parede, uma parede externa. A média da alvenaria, 100, 125. Então, olha a diferença de carga. Só o dinheiro que a gente enterra numa obra de alvenaria comum. Caramba. Caçamba de entulho. Eu fiz uma fachada gigante de 300 metros quadrados de uma obra em Balneário de uma igreja. Eu fiquei assim, abismado com o entulho. Não deu meia caçamba de entulho. Loucura. Não dá desperdício. E sem contar que lá a gente fez o perfil stick, que a gente fala, que leva a barra inteira e vai cortando no lugar, porque a obra era muito torta, não tinha como levar engenheirado. É um outro assunto engenheirado, né? Tem muita coisa para falar. O engenheirado nada mais é que uma casa impressa, imprime todo o aço, 500 metros quadrados, 1000 metros quadrados, imprime tudo, vem tudo furado, cortado, os encaixes. É um Lego. A gente vem em encaixa. Então assim, ó, o desperdício do aço, 2%, quase 100% de aproveitamento, sabe? Não é para ter desperdício, na verdade, porque vem tudo de algum erro, mas assim, não dá erro. Sabe? Desperdício, limpeza, absurdo. Velocidade, mão de obra... Acidente de trabalho. Não, é muito bom. A gente não vai dizer que não possa ter, mas assim, é muito bom. Quem faz, eu sempre falo, quem faz a primeira obra steel frame com uma empresa que sabe trabalhar? Porque tem gente aí também, um exemplo, o cara vai botar um aço direto no chão sem uma manta asfáltica. Problema pro resto da vida. Daí começa a apodrecer tudo e o BO tá feito. É um mínimo detalhe que é dor de cabeça pra frente para sempre. Sempre vai estar incomodando. Vai ter conserto, vai ter, mas é muito mais fácil fazer o certo, né? E, enfim, assim, ó... Ele tem muitos benefícios.
E se fala muito da economia do steel frame, enfim, justamente de tempo, limpeza, pelo que tu tá falando. Além disso, tem de preço também, ou é elas por elas, ou assim, até um pouquinho a mais, e o cara, se botar na balança, ele vai ver que sai barato? É assim, ó, depende muito do projeto. Primeiro, depende do projeto. Fazer uma casa... O pessoal vem muito para fazer casa de aluguel. Não compensa. Cara, assim, ó, dificilmente compensa. Eu trabalho no sistema, só um detalhe para as pessoas entenderem. Existem 2 tipos de placa. O pessoal ainda usa muito a placa cimentícia, que é a antiga... O Eternit. O pessoal conhece ali as antigas caixas d'água de Eternit, o Eternit de cobertura, que não pode mais por causa do amianto e tal. Aí o nome ficou cimentício, né? Cimentícia. E existe a Glass Rock, que ela é muito nova. Ninguém conhece, só quem trabalha com isso. A placa Glass Rock, ela vem uma fibra de vidro, ela é com composição de gesso. E ela dá um acabamento muito bom. E daí tem a cimentícia. A cimentícia, a minha opinião, o acabamento não fica bom. A opinião de especialista, tá? Não aí fica pra bom. isso. Tem muita gente fazendo? Tem muita gente fazendo por quê? Porque é mais barato. Entendi. Sabe? Não fica bom. Eu não faço. A norma permite. A norma no Brasil permite, para fora não permite, mas no Brasil permite. Eu não faço, né? 2, 3 anos trinca a emenda, a cimentícia ela é muito dura. Então, assim, normalmente é a Eternit que vende isso, né? Quando vem da fábrica, ela é muito pesada, já vem em pallet torto. Bota na parede, ela não volta pro lugar, as emendas não ficam boas, tem que ter dilatação nas emendas, o pessoal não deixa, começa a estourar. É um BO, sabe? Só que fica muito mais barato. Então, assim, ó, eu poderia vender? Poderia. E eu poderia fazer uma casa dessa com um custo menor? Poderia atender o pessoal de baixo padrão, mas eu não faço. Até eu orcei essa semana 4 casas pequenininhas para aluguel, de 40 metros quadrados cada casa. Eu vou falar para ti que no fim das contas, assim, ó, pela velocidade, quando é aluguel, vale a pena ainda. É mesmo? Vale a pena, porque assim, ó, a gente faz uma casa de 40 metros quadrados igual a dele ali, é muito rápido, assim, o pessoal até acha 60 que... dias, 90? Não. Assim, ó, se o radia estiver pronto, pra gente levantar a parede externa, interna, telhado e forro, pra demorar 20 dias. 20 dias. Pra demorar 20 dias. Então é muito rápido. Então, um cara que vai alugar, ia fazer uma casa dessa, o cara ia levar, sei lá, não faço nem ideia, 60, 90 dias de alvenaria, é muito rápido. A gente levanta as paredes externas, para ter uma ideia, a estrutura, 2 dias. 2 dias. 4 dias, a casa está coberta. 5 dias para demorar, 6, vamos jogar alto, sabe? 6 dias a casa está coberta, então pode chover à vontade, cobra não para mais. Outra vantagem, vai fazer uma laje, 20, 30 dias o escoramento, sem poder trabalhar na obra. Não tem. Então a velocidade é muito grande, sabe? Nossa, eu tô abismada. É loucura. Quem faz a primeira casa de steel com uma empresa que sabe trabalhar nunca mais vai querer saber de tijolo. Isso aí pode ter certeza. Eu sou suspeito em falar, mas assim, faça a primeira casa. Gente, que Não, é um sistema muito top, muito bom, firme. Aguenta terremoto. Por quê? Como é que aguenta terremoto isso? Porque assim, ó, ele não tem um pilar segurando, os engenheiros vão me entender. Esse pilar está segurando tal carga e esse está segurando. Não tem. Todo ele é uma estrutura, parede interna, parede externa, tudo é uma estrutura amarrada, sabe? Então assim, ele não vai desabar porque um pilar não aguentou. Não vai, tá tudo junto. Então, cara, é muito bom, tá? Eu só vejo vantagem, sinceramente, só vejo vantagem. Em que momento tu diria assim, não é vantajoso, não é interessante para ti fazer com o steel frame? Olha, não é vantajoso, como eu falei, uma casa de aluguel. Pessoal, aí colocando preço versus cultura, Entendi. é difícil. Então, sim, cara, talvez eu vou gastar um pouquinho mais de steel frame. Só que a minha mente está dizendo para mim, faz de tijolo, então provavelmente vai fazer de tijolo, né? E tá tudo certo. Agora, médio padrão para frente, que é assim, ó, eu não vejo onde não fazer. E tu sabes me dizer agora uma curiosidade importante para o consumidor final que está assistindo a gente. Porque muita gente tem o perfil aqui de Brusque de fazer o terreno mais construção, vinculado à Caixa Econômica. Tem uma coisa que eu que deveria saber e não te perguntar. Mas pela tua experiência já com isso, tu já fez alguma construção que foi através de financiamento e foi aceito tranquilo? Ou se tem alguma... Sim, ó, a Caixa já aprova. Tá? Já aprova. Então, não sei se Minha Casa Minha Vida, assim, coisa desse tipo, eu não sei. Germinado eu nunca vi. Germinado eu nunca vi. Eu também nunca fiz financiado, o pessoal sempre com recurso próprio, enfim, né? Mas já vi vários colegas falando que faz e aprova e tá tudo certo. Eu acho que, se eu não me engano, até falei com um rapaz agora que ele só faz financiamento para tudo quanto é tipo de coisa, né? Eu tava conversando com ele, ele falou assim, cara, acho que 2022 ou 2023 já começou a aprovar.
Então... Depois dá uma procurada já faz Procura ali no Google se a Caixa autoriza financiamento de steel frame. Eu não sei, sim, geminado eu não, também já deveria saber disso, né? Mas não sei. Mas é isso. Gente, que sensacional, tá? Olha, e padrão de acabamento também pode fazer o que quiser. Qualquer coisa que imaginar. Desde comercial até... Qualquer coisa até 4 andar, 100% steel frame. Para cima de 4 andar, daí tem que ser obra mista, que né? tu falou. Isso. Aí como que seria o... Aí o misto normalmente é aço laminado, aço pesado, aquelas vigas aí, trilho de trem que o pessoal fala, sabe? Normalmente isso que é usado. Ou tubo, aço laminado, enfim. Tem que ser aço pesado daí, para aguentar um vão muito longo, até uma coisa que de repente o pessoal vai ter dúvida. Um vão muito longo. Não, o vão muito longo tem que ter aço laminado junto. E um mito, Fernando, que tu escuta que assim, cara, não é isso. Não é isso que estão... Acho que essa segurança, talvez, né? A segurança aguenta. Mas pode pegar chuva, sabe? É que nem Airbnb em Brusque. Quando começou a moda do Airbnb em Brusque, a pessoa... brusquense que compra o imóvel para alocação tradicional, mas tem demanda para Brusque e Airbnb. Até eu hoje fico pensando isso. Né? Até eu fico pensando isso. Então, assim, normalmente é isso. Mas isso aguenta. Mas pode pegar chuva. Pode botar azulejo. Pode botar piso. Pode o banheiro. Tanto o drywall pode botar piso. Pode botar, fica à vontade. Claro que tudo tem que saber o que está fazendo. Isso que eu sempre falo. Porque muita gente não sabe que a argamassa AC1 era diferente da AC2 e AC3. Né? Para quem já é mais técnico, sabe o que é isso. Eu peguei isso aí. Sabe o que é isso aí? Então, a AC2 e a AC3, ela é elástica, vamos dizer assim, para o pessoal entender. Ela trabalha. Então, num piso de uma obra de lattice frame, a gente faz com painel wall e esse painel wall ele pode trabalhar. Então, tem que ser usado a AC2 ou a AC3. A AC1 vai estourar tudo. São esses pequenos detalhes que são um monte de detalhezinho que o pessoal se aventura, não sabe, e às vezes um investimento muito alto acaba dando uma dor de cabeça pro resto da vida. Né? E isso pode ser na alvenaria. É isso que eu falo, tem que saber com quem tá fazendo. O cara pode ir lá fazer uma casa de alvenaria, em vez de botar um ferro, sei lá, um meia polegada, bota um 3/8, um 5/16 e desce tudo. Pode acontecer. Só que com quem que eu tô fazendo? Eu sei quem tá executando. E já mostra a forma de trabalho de vocês. Agora me fugiu o nome que tu falou. Esse modelo eu não faço. Placa cimentícia. Eu prefiro não fazer. Porque é um nome a zelar. Não é à toa que a gente tá 18 anos em Brusque, graças a Deus, assim, sabe? A gente vai onde quer e tá tudo certo. Não tem problema. É sobre isso mesmo. Tu não abrir mão do que tu quer fazer da forma certa, né? Porque eu vejo assim, é bom pra todo mundo, é bom pra mim, é bom pro cara que compra, é bom pra quem tá vendo, enfim, é uma obra, porque assim, pra gente ter um nome é difícil. Pra queimar esse nome é uma obra. É uma obra, sabe? Tu faz tudo certinho, bonitinho. Aí às vezes tu não recebe nenhum elogio, nenhum que seja necessário. Sim. Mas tu erra uma vez, tu é esculachado. Exatamente. E recebe avaliação baixa e não quer nem... Porque, querendo ou não, é também um sonho, muitas vezes, da pessoa, né? Meu Deus, um investimento altíssimo. Quando a gente fala em obra, uma casa, qualquer casa é um investimento alto. Pode ser uma casa para aluguel, já vou gastar 50, 70, sei lá, 100, né? Então E tu sente que Brusque tá começando a aderir mais? Bom, prova disso é os fechamentos que tu tá fazendo também aí com parceiros, né? Mas tu sente que tá... Ou ainda bem devagar? Hoje aqui em Brusque eu faço muito drywall. Né? Então, steel frame aqui em Brusque tá começando, nem se compara com a obra de alvenaria, uma coisa assim, totalmente... A gente entra no loteamento, ali na Lagoa Dourada, para quem tiver curiosidade, foi a única obra que eu vi em execução essa semana, né? Não é nossa, é uma obra que eu passei ali, a gente vai executar uma obra do lado, uma casa de alto padrão ali, a maioria é casa de alto padrão, a gente vai fazer só o drywall, né? O forro drywall, mas eles estão fazendo a casa de steel frame. Ali na Lagoa Dourada? Ali na Lagoa Dourada. Então, quem quiser ver, é uma casa legal, bonita, uma estrutura linda. Vou passar lá, eu tenho que ver um terreno lá por perto, já vou passar lá pra ver. Dá uma olhadinha lá. E até, enfim, um amigo nosso tá fazendo a parte elétrica lá, conversei com ele e tal. Quem tá executando é de Minas Gerais. Para ver como o pessoal nem sabe que tem gente aqui que faz. Né? Lá de Minas Gerais, o pessoal veio para executar. Não, por isso que eu te chamei, porque uma vez eu tava uma viagem longa de carro e eu tenho muito costume de ouvir podcast. Sim. E eu ouvi um podcast que falava justamente sobre a demanda
E a dificuldade de mão de obra, de especialização. E, 18 anos em Brusque, rapaz, e veio o povo de Minas Gerais. Exatamente, lá de Minas Gerais. Estão fazendo, tá ficando linda a casa, linda, linda. Então quem vai ver esse podcast agora tem a oportunidade de passar lá antes que eles botem as placas. Depois colocou as placas e pintou uma casa de alvenaria e ninguém sabe. Ninguém sabe. Né? Quem olha acha que é mais uma, mas é steel frame. E é linda, a estrutura ali é linda, tá? Bem bonita. Fernando, até eu notei enquanto tu falava aqui, porque às vezes a minha dor com o drywall, a gente vai e volta de um lado pro outro, né? Sim. Pode ser de outras pessoas também que assistam o nosso podcast. Depois do drywall colocado, como eu peguei a sala já com essa divisão, tem algo que possa amenizar, resolver, ou tem que tirar e refazer? A acústica. A acústica. Não tem o que fazer. Aí assim, ou coloca mais uma placa em cima daquela que já tem, só que assim, vai ter que pintar, enfim, uma solução simples. Não tem muito o que fazer. É botar mais uma placa em cima daquela que já tem e fazer o acabamento. Entendi. Ou uma placa a cada lado, ou duas de um lado só, porque às vezes, não posso botar uma a cada lado porque o outro lado é o meu vizinho, sabe? Eu boto duas do meu lado e ajuda demais, sim, absurdamente, né? Ajuda muito. Porque se a gente pensar uma coisa lógica, uma placa de gesso ela tem 12 milímetros de gesso maciço. Se eu botar duas são 24, 3, 36, então eu vou colocando uma placa muito grossa de gesso. Então ela vai criando uma acústica maior, né? O bom é ter a manta dentro, por quê? Porque o som ele reverbera, ele vai batendo. Sabe? Quando tu bota qualquer tipo de lã dentro, tanto lã de pedra, lã de vidro, lã de rocha, ele bate e já amortece o som ali. Então, essa e no drywall também daria também da sujeira normal? Daria esse retrabalho? Ou colocar mais uma placa? Não, colocar mais uma placa, sim, vai dar uma sujeirinha. Um pouquinho, vai dar, normal. Mas sim, não se compara, porque quando fala em gesso, o pessoal conhece muito o gesso convencional. O gesso convencional é uma zona de guerra. Não tem o que fazer, eu vou pegar uma outra empresa. Cara, uma zona de guerra é boa. É bem isso aí mesmo. Sabe? Quem conhece aquele gesso antigo... já aconteceu comigo quando a gente trabalhava. Eu peguei o cara lá, o de vocês vai dar muita sujeira. Eu falei, cara, não era os caras. É o serviço. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, porque o gesso convencional, ele é sujo. Ele dá muito excesso de massa, tem que raspar, cai, enfim, faz acabamento, alisa de volta, sabe? Dá muito corte de placa, os filetinhos vão quebrando, vão caindo e vai acontecer aquilo lá. O cara vai limpar, só que até ele limpar, vai estar sujo. Sabe? O gesso acartonado, não. É diferente. O drywall, que é a mesma coisa, até é bom lembrar. Gesso acartonado e drywall é a mesma coisa. Só muda o nome. Drywall é um nome mais chique, né? Tem gente que só conhece por drywall. É incrível. Eu quase perdi uma obra, um prédio que eu tô acabando essa semana em Blumenau, por causa do nome. Mentira! Não, aquilo ali foi uma loucura. Um cliente meu de anos... Ele sabia que eu fazia drywall, porque eu fazia parede para ele drywall, fazia forro EPS, forro modular, enfim, um monte de coisa. E daí aí nesses drywall que eu fazia para ele das paredes, eu coloco porta. A gente não trabalha com porta, mas um kit de drywall simples a gente coloca para alguns clientes, enfim, para resolver. E daí ele viu a porta e falou, cara, eu tenho um hotel lá, eu vou precisar de 113 portas, ele precisava. Eu falei, não, cara, eu não trabalho com porta. Beleza. Aí eu soube que ele estava fazendo um hotel. Né? Ele comprou um hotel, tá reformando todo ali em Blumenau e tal. Aí passou, sei lá, meses. Ele me chamou lá no sítio dele pra mim ver um serviço lá pra ele. Daí eu toquei no assunto. Oi, o hotel. Cara, estamos fazendo, vamos começar o gesso agora. Opa! Falei, já dá aquele gelo, né? Formiga assim, como gesso. assim? Como assim? Não, na hora eu já travei, né? Gesso. Daí ele falou, a gente vai fazer o gesso lá agora. Por quê? Tu faz? Porque ele viu meu espanto, né? Eu falava, cara, o desespero do empreendedor, né? Preciso vender? Pô, tu é meu cliente, não é do cara. Daí ele, não, vou fazer o gesso. Falei, cara, o drywall e o gesso acartonado é a mesma coisa? Eu não acredito, eu não sabia. Não sei, o cara é do ramo alimentício, agora que ele tá começando com hotel, mas ele tem vários restaurantes e tal. E daí eu falei, não, eu faço. O meu concorrente tinha feito, pra te ter uma ideia, 2 quartos pra ele. São 45 quartos, se eu não me engano, e mais o restante lá. Eu acho que é isso. Daí tem os banheiros, enfim. Aí eu falei, cara, não acredito. Ele falou, cara, eu vou ver o que eu consigo fazer. Cara, ele tirou os caras da obra, cara. Esse realmente é parceiro. Ele tirou os caras da obra e daí a gente entrou. Estamos finalizando agora. Era 1000 e algumas coisas lá de... Cara, que loucura. Então, assim, ó. Um detalhe do nome, por isso que eu parei e falei, cara,
E muita gente não sabe. Uns falam drywall, outros falam steel frame. É isso que eu ia falar agora que a gente já tá caminhando pro final do nosso podcast, que enquanto tu falava, as minhas dúvidas eu assim, cara, eu tô falando com um especialista, perguntas de gente leiga, e vai fazer muito sentido para quem tá assistindo. Exatamente, é legal. Porque tudo que eu te perguntei foi de pessoa leiga. Sim, e aí tu vai lembrando que drywall é a mesma coisa que o cartonado. Pô, o pessoal vai clarear muito a ideia de muita gente. Isso é bom. É que pra gente que faz isso todo dia, a vida toda, tá acostumado? Ou o cara fala gesso acartonado, outro fala drywall, outro fala divisória de gesso e tal, teto de gesso, forro de gesso e rebaixo de gesso. Que não é de tijolo. Isso. E pra nós a gente já sabe, tudo a mesma coisa. Só que pra quem não sabe, deve ter uns 7 tipos diferentes. Eu não tinha ideia da metade das coisas que eu aprendi aqui hoje. Então Mas é legal, isso é muito legal porque ajuda muito o sistema, não ajuda só a mim e a ti, mas ajuda o sistema a ser conhecido e o pessoal a entender. Pô, faz sentido pra mim. Faz sentido. Pô, não custa eu ver, fazer um orçamento, não paga pra isso. Conhecer, conversar com quem entende. E achar aquela coisa assim, ó. Eu sempre... O vendedor... Todo vendedor, ele meio que ele já tem um bloqueio quando ele chega. Porque que a gente tava falando antes, exatamente. Quando eu chego pra vender uma casa de steel frame pra ele... O cliente final, ele já pensa assim, ele quer ganhar meu dinheiro. Ele quer meu dinheiro, sabe? E realmente tem muita gente que é assim. Realmente tem muita gente que é assim. E eu tento, volto mais uma vez a dizer, eu sou suspeito em falar, mas entregar alguma coisa que eu não vou me queimar e que vai realmente atender o cliente. Cara, vou fazer um muro de steel frame. Não faz, cara. Dá pra fazer? Dá. Mas eu não vou fazer um muro de steel frame. Muro é de tijolo, de concreto, sabe? Então, aquela coisa... Procurar alguém que queira entregar algo com qualidade e que só vá fazer se realmente conseguir entregar com qualidade, né? E isso a gente sabe que não é todo lugar que tem. Assim como tem corretor também, que muitas vezes só quer saber ali de vender. Passei por isso antes de vir para cá, eu estava no atendimento e eu tive a mesma atitude que tu tens com a pessoa. Eu falei assim, não é a hora de vocês comprar o imóvel de vocês agora. Não vale a pena para vocês agora. É mais fácil tu esperar 6 meses, que aí tu vai estar num cenário melhor do que comprar agora. Mesma coisa. Não, do cimento eu não faço, eu só faço com essa aqui. Não, pra ti não vale a pena. É ali que a gente ganha o cliente. Exatamente. Provavelmente ela vai voltar a comprar contigo, né? A hora que ela pensar num corretor... Não, vou falar com ela, porque ela não quer me enfiar de goela abaixo. Exatamente. Né? E o bacana é que com 18 anos de carreira que vocês têm... Já tem a tradição de Brusque, que o brusquense adora essa referência. Só falta ter a informação. Qual que é o sobrenome? Que família que tu és? Clássico, né? Então, assim, já tem os 18 anos de bagagem. Agora é só acompanhar essa evolução, né? E passar essa atualização para as pessoas. No mercado. É isso aí. Muito bacana. Fernando, para a gente finalizar aqui, então, o nosso pod... Uma mensagem, uma frase, essa eu pego todo mundo de surpresa no final. Mas uma frase, algo que tu sente no teu coração, uma dica, às vezes vai pintar alguma coisa aí dentro do teu coração para um construtor, para um cliente final. Às vezes é sobre uma mensagem que tu viu hoje que faz sentido para o empreendedor. Na verdade, talvez o que a gente está falando aqui é um conselho. Sei, conselho. Eu vou fazer alguma coisa... Procura um especialista, seja um advogado, seja um dentista, um pedreiro, um eletricista, que seja de confiança, uma referência, alguém que já fez para mim, aquele cara que eu posso confiar na palavra dele. O fio do bigode, né? Isso aqui tem muito peso, porque eu sei que aquele eletricista que ele vai me falar assim, cara, usa um fio 2,5 aqui, só que lá tu usa um 10. Ele não tá querendo falar para te gastar mais dinheiro. Ele não quer que a tua casa pegue fogo, sabe? Porque aquele fiozinho fininho que tu vai economizar agora vai botar um incêndio na tua casa e pode dar uma tragédia, sabe? Então, da mesma forma, no steel frame, da mesma forma, no corretor, enfim, procura um especialista que sabe, que entende, que já... Enfim, uma indicação, alguma coisa. Cara, eu confio nesse cara. Não vai só no preço, porque eu sei que a gente quer enxugar quando tá fazendo alguma coisa. Não é só preço, né? É clichê, mas assim, não vai só no preço, né? Não vai só no preço, porque no fim das contas, a conta chega. E chega. Hoje, e chega mais cara do que se não tivesse tomado tal atitude, né? Exatamente. Fernando, meu amigo, muito obrigada, tá, por ter topado participar aí do Pod Imóveis. Uma aula de verdade, tá? Realmente, eu
extremamente leiga sobre tudo. Então, hoje um cliente vir conversar comigo, eu queria fazer uma obra de steel frame. Eu não entendo muito, mas espera aí que eu já vou bater um papo, que eu vou marcar um café, já vamos fazer esse network, essa conexão, assim como foi o podcast também, né? Conversamos poucas, tu nem lembrava que a gente tinha conversado. Não lembrava, realmente. No BNI, que eu fui pra cobrir a Mel e o Pablo, às vezes eu vou. E, na hora que eu sento todo sábado de manhã para começar a criar os roteiros, os convidados, enfim, já veio a lembrança da nossa conversa. Então, assim, é um prazer e uma honra mesmo ter alguém com 18 anos de especialização, de conhecimento de mercado, passando tanto conhecimento de forma tão simples, de forma tão fácil de entender, né? Então, muito obrigada mesmo, viu? Eu te agradeço a oportunidade. Sempre que precisar, a gente tá aí para ajudar também. Show de bola. Gente, eu vou deixar aqui embaixo nos comentários o contato do Fernando, o Instagram da Valenarte, marca um café com ele, vai entender um pouquinho melhor. Tira as suas dúvidas assim como eu tirei as minhas. Talvez se você tá pensando numa construção, você tenha até mais dúvidas do que eu tirei aqui hoje. E nada melhor do que de 18 anos de experiência, né? Então, gente, é isso. Curte, compartilha e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!